Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, vai depender aí da hora que você vai estar assistindo a gente. Esse é um projeto aqui da Unidade em Cristo TV, né? A gente está começando uma série de palavras e podcasts em diversas áreas e aqui no podcast, hoje, esse vídeo, a gente está falando sobre empreendedorismo. É, Antes a gente tinha uma reunião de empreendedores, a gente está trazendo isso agora para o virtual para poder nos alcançar o maior número de pessoas possível. Já quero convidar você aí para curtir, compartilhar, comentar. Divulga isso para todas as pessoas que você quer que... Imagina que realmente precisam saber mais sobre empreendedorismo. Aquela pessoa que está lá desanimada, né? Tem vontade de empreender, mas está na mesmice ou está estagnada, né? Estacionada lá e não sabe por onde começar. Eu creio que hoje a gente vai falar sobre muitas coisas interessantes aqui para você e para quem você vai convidar, tá bom? Eu estou com um convidado para estrear aqui esse podcast hoje, que é o Diego Silva. O Diego, ele é aqui da nossa igreja, né? Como membro honorário, digamos assim. Ele hoje mora em outro estado, mas é, eu creio que ele faz parte ainda dessa igreja aqui. Sempre que está Com aqui, certeza. essa é a casa que ele vem para se alimentar da palavra e para rever os amigos, né? Fala pessoal, um prazer estar aqui com vocês. Maravilhoso estar aqui, voltar aqui nessa casa, nesse podcast. Maravilhoso estar aqui com a Aquino, um amigo que a gente conheceu e estamos aqui nessa jornada. E eu sou filho daqui e vai ser maravilhoso estar aqui compartilhando daquilo que a gente já vem passando por muitos anos sobre a vida de cada um, de cada filho, de cada pessoa, para que você possa ir para o próximo nível. E eu quero apresentar aqui, né, alguns conteúdos que ele tem, né? Que ele tem 5 livros lançados. Eu estou aqui com 3 deles na mão e eu queria mostrar para vocês. O primeiro é A Experiência do Cliente. Vai dar para ver aqui, mas vai estar o link aqui também embaixo na descrição. Reprogramação Empreendedora e Programado para Prosperar. Quando vocês estiverem assistindo, eu já vou estar com o link para que vocês possam adquirir, tanto físico quanto virtual. Tem Sim, virtual também deles? tem Dos virtual, 5? tem dos 5. Ah, Tem. legal. Muito bom. Faltou aqui de trazer o Mentorias que Cura, que é sobre pílulas de como eu ajudei várias pessoas, né, a de fato ativar sua identidade, o seu propósito e fluir nos seus negócios. E 365 chaves para transformar você. Foram várias chaves de sabedoria para cada chave para um ano. Então a gente faltou esses 2 e tem esses 3 aí maravilhosos. A experiência do cliente fala sobre muitas coisas de brand, marketing, baseado na palavra de Deus. Tem a reprogramação empreendedora, como eu tive que reprogramar toda a mente, a mentalidade para que possa empreender nesse mundo atual. E o reprogramado para prosperar, que faz parte. Quando eu comecei a escrever esse livro, eu liguei pro pastor Pepeu e me ajudou muito no início. Foi o meu primeiro livro, esse é a minha primeira semente de que entender que nós precisamos, é baseado em Romanos 12, né, assim como de fato está escrito lá, não se conformeis com esse mundo, mas pela renovação da sua mente você vai viver a boa, perfeita e a vontade de Deus. Então você precisa não se conformar e reprogramar, né? Eu falo muito sobre isso na minha jornada de reprogramação mental. E aí eu quero que você comece contando um pouco da sua história, né? Talvez de maneira resumida ou não, vai depender muito do que você tiver aí para contar para gente. Um pouco da sua história mesmo como pessoa, tá? Top. Bem resumidamente, eu nasci aqui na capital do Rio de Janeiro, ali especificamente ali de baixo, ali do Cristo Redentor, no hospital ali, no Silvestre, e fui para Itaboraí. Né? Então ali eu fiquei e pro meu lado do empreendedor, que muita galera me pergunta, foi com 9 anos de idade, mais ou menos. Meus pais passavam por muita dificuldade. Na época eu não entendia, mas eu senti isso. E eu falei pro meu pai, pai, tinha umas mangas que caía de um sítio de um amigo do meu pai, no chão, e a gente sempre ia lá porque o pai ele vendia tipo detergente, sabão. E aí eu vi aquelas mangas ali, eu falei, pai, por que eu não pego aquelas mangas, boto num carrinho de mão e eu vendo lá na praça. Eu peguei uma amizade com um cara que vendia bananas ali,
E ele falou, meu filho, falou bem a mãe, eles deixaram. E eu peguei um carrinho de mão e todo dia eu enchia esse carrinho de mão, de manga, ia vender no ponto de ônibus ali, era uma barraquinha. Eu fiz minha primeira loja de empreendedor, foi uma caixinha de banana, e eu fiquei ali sentado, e depois eu fui aumentando meus negócios, já tinha outros produtos, vendi paçoca, bala, bombom, né? Que legal. E comecei ali vendendo, e ali foi o primeiro, a experiência de como oferecer um produto, de como encantar, de como, compra aí, minha senhora, então não ficar ali também parado ali só sentadinho, tinha que ir no ponto de ônibus oferecer, né? E isso para mim só foi uma escalabilidade do que eu faço hoje. As pessoas falam assim, Diego, qual a diferença? Qual a diferença de você vender picolé na praia, porque eu também vendia depois com meus pais, meu pai, vendia picolé, depois din-din, que lá no Nordeste chama de din-din, que é sacolé. E vende água. Qual a diferença da Kibon para quem vende? É questão de escala. Qual a diferença de um produto que você vende hoje, ou você vende numa fábrica, ou você se transforma em uma franquia? É questão de escala. Só que tudo começa de uma semente. Então, hoje, o que eu falo hoje para vários empreendedores vem questão de escala. Começa ali de uma ideia, de um produto, e você consegue escalar isso. Então, foi uma experiência muito forte, que eu comecei ali vendendo manga no carrinho de mão para ajudar meus pais. E você fala, Diego, onde aconteceu o dinheiro? Eu tento lembrar, eu falei, será que meus pais pegavam? Eu fico brincando com meus pais. Você pegava meu dinheiro todinho, mãe? Eu não sei, eu não me lembro disso, só me lembro porque de fato não era pelo dinheiro, era de fato de estar ali, e meu pai sempre, você pode comprar mais. E eu me lembro que eu comprava um saco grande de bombom, que no Nordeste aqui no Rio é bala, né? Bala é bombom, né? Só te interrompendo, marca mais, por exemplo, a experiência de vender, né, de ter esse relacionamento com as pessoas, né, de engajar as pessoas, do que de fato o retorno. Porque assim, quando você foca muito do dinheiro, você não cresce. Mas quando você foca na transformação, quando você foca nas pessoas, é algo, você se diverte. Então, o empreender, se você olhar à luz da Bíblia, se você focar em pessoas, amar o próximo, quando você ali servir, quando você resolve um problema, quando você está ali em expansão, quando assim como Salomão assumiu o reinado, ele comprou mais carros e mais cavalos, ele fez muito network, fala sobre a expansão de você resolver um problema. Então eu não me lembro do dinheiro, sinceramente eu não me lembro. Por quê? A minha emoção maior era me conectar com pessoas, era ali vender e levar recursos também para os meus pais. Então, se eu levei recursos para os meus pais, ajudei outras pessoas, o dinheiro era a consequência. Tava valendo demais. Tava valendo demais. E assim, claro que dentro dessa sua história, isso já faz parte também da sua história como empreendedor, né? Mas tirando a parte que você disse que o retorno financeiro não era o principal, mas a partir daquilo que você fazia, o que ele já te trouxe de retorno que você pode utilizar hoje? Assim, por exemplo, ele já te trouxe um retorno financeiro que você veio aplicar mais na frente, ou ali você teve uma experiência e aquilo passou um tempo sem acontecer novamente e foi reacontecer lá pra frente? Sabe o que eu me lembro? Eu sempre falava pra mãe, assim, eu falei, mãe, porque como a gente é de família muito humilde, muito simples, a gente tinha um terreno grande não, né? Mas um terreno 30 por 12, 12 por 30 ou 15 por 30, né? Eu que sou do mercado imobiliário hoje, mas eu vou falar mais um pouco sobre isso. É mais caro você comprar isso em qualquer lugar. E minha mãe fez uma casa provisória nos fundos. E por muitos anos o sonho dela era fazer uma casa na frente. Então eu cresci ouvindo mãe falando que o sonho dela era fazer uma casa na frente. E eu sempre, de alguma forma, eu via o meu pai passando muita dificuldade. Meu pai trabalhava num colégio, né, consertando algumas coisas. Meu pai sempre foi uma referência para mim em tudo. E eu via algumas pessoas caçando conversa, né? Lá no Nordeste chama de caçando conversa, que é implicando, né? Fazendo piadinha. E aquilo me deu tipo uma revolta emocional. Não de revolta de eu vou tratar, não. Eu falei assim, eu sempre botava assim na minha cabeça, eu quero ser alguém bem-sucedido. Eu falava assim, mãe, um dia eu vou ser rico. Falava pra mãe. Ela falava, meu filho, E ela sempre falou assim, meu filho, se você quer ser alguma coisa, se você... não desiste dos seus sonhos. Eu me lembro mãe falando sobre isso. Não desiste dos seus sonhos,
Se você quer alguma coisa, trabalhe por isso. Então, eu acho a sua pergunta empilhou a minha vontade com os 9 anos de idade era criar alguma coisa, vender alguma coisa, sair daquela situação, não se conformar com aquela situação. Então, eu sempre fui um inconformado. Eu sempre não aceitei o mesmo do mesmo. Eu nunca aceitei, eu nunca quis ficar, mesmo com a minha limitação de conhecimento, mas eu sempre entendi que eu não podia me conformar. Por isso que em Romanos 12 fala, não se conformeis com esse mundo. Porque o mundo, ele te leva numa boiada, ele te bota num formato, ele fala, a gente só sempre está em crise. O tempo todo, eu estava conversando com a minha esposa ontem, o tempo todo, o mundo todo aqui, não está falando que você não pode, que você não é capaz. Agora você quer ser. Não dá para você. O tempo todo você é entulhado de coisas que te tira de quem você é, da identidade, como filho de Deus. E eu tive muita crise de identidade. Quem eu era? Será que eu sou o quê? Eu sou ministro da palavra? Será que eu vou ser pastor? Será que eu sou profeta? Será que eu sou vendedor? Será que eu sou cantor? Eu que vi da música por muito tempo. Eu comecei a ter, mais na frente, começou a me dar uma crise de identidade que eu tive que entender quem eu era. E eu posso falar isso mais pra frente. Beleza. Tem é mineiro, né? Esse provérbio ou ditado, não sei como que falam lá, mas é tipo algo de onde eu vim, quem eu sou, de onde eu vim e para onde que eu vou. E normalmente todo mundo tem que ter esse pensamento, né? Poxa, de onde eu vim, aonde que eu quero ir e quem eu sou. Porque assim, eu acho que começa de tudo você ter identidade. Se você não tiver identidade, não tem um caminho certo. Como que a gente costuma também ouvir sempre, né? Em pregação, em vídeo na internet, em roda de amigos. Quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Verdade, não é isso que a gente ouve muito? Verdade. Então, assim, a gente tem que ter um rumo, né? E aí, claro que nem todo mundo que vai estar assistindo aqui vai conhecer você, mas vai passar a conhecer a partir de agora. Você saiu aqui do Rio e aí você armou morada, né? Foi praticamente com tudo seu lá para um outro estado, que foi o Piauí, né? Isso. Inclusive, você fala que lá no Nordeste chama isso, eu entendo muito, porque eu também sou do Nordeste. Sim. Então, muitos ditados de lá, muitas, como que a gente fala lá, muitos palavreados, né? Verdade. São de lá, mas mesmo morando aqui há quase 10 anos, eu ainda lembro bastante. E aí, como foi essa ida sua para um outro estado? Não é para começar uma nova história, mas assim, para fazer uma nova etapa, né? Para iniciar uma nova etapa da sua história já existente lá no Piauí. É interessante que na minha cabeça eu ia viver só da música. Meu sonho era, não, eu vou, e comecei nessa jornada. Antecipa por que você foi, né, para lá. Que aí você falou que pensou que ia viver da música. Verdade. Teve um convite, né? Teve um convite. Aí o que aconteceu? Quando o pastor Pepeu, que é um dos meus mentores, um pai para mim, eu fiquei com ele por muitos anos aqui em Manilha e depois nós viemos para cá, aqui na ilha. Eu fiquei morando aqui na ilha foi mais ou menos 1 ano e alguma coisa. Foi até chegou um momento, ele falou, meu filho, nós temos uma missão lá no Piauí, né? E a igreja estava com muitos planejamentos para expansão, né? E meu nome era um dos cogitados, né? Sim. E estava nessa visão, França, Moçambique ou Piauí, naquele período, né? Isso há 13 anos atrás. E eu comecei a estudar francês, comecei a estudar inglês, eu não sabia para onde eu ia, Sabia que ia ser enviado. Não sabia que ia ser enviado, então não sabia o que eles estavam aprontando ali, o pastor Jonas, o pastor Anário, o pastor Pepeu. Mas eu fiquei disponível, né, nesse período e foi de eu ser enviado ali para o Piauí. Né? Nessa época eu estava, se fosse o mercado imobiliário, eu estava saindo, um grande amigo meu, o Nildo, e eu estava ali com ele, foi até que eu recebi um convite, o nosso Manolo, né, não está mais com a gente, foi que me apresentou esse mercado imobiliário. Eu já estava ficando apaixonado aqui. Como eu vim de família muito simples, para eu apresentar, imagina naquele ano, 13 anos atrás, porcelanato,
de uma família simples, então eu apresentava os imóveis, olha essa casa, duplex, eu olhava assim, eu queria comprar o imóvel, então era mistura de sonho apresentando. Fiquei encantado com esse mercado, foi nessa época, eu no mercado imobiliário, o pastor Pepeu falou, meu filho, vai ter que ser você, mas eu tava na música e ali, e assim eu fui, decidi, fiquei lá, fiquei de frente da igreja até o pastor ir para lá de vez, ficar um período que ele ficou também lá. Eu fiquei mais ou menos uns 3 a 6 meses lá, fui com o time, fui com a galera, foi até o Thiago Pedrini estava comigo, estava o Léo, estava uma galera, foi comigo. E eu fiquei lá, foi todo mundo voltando, eu fui ficando sozinho. O pastor voltou, aí ficou eu lá. De fato, assim, foi voltando muita gente. E quem ficou mais tempo lá foi eu e o pastor. Foi até que o pastor ele recebeu de Deus para eu voltar. Eu já estava começando a empreender, estava muito forte já, muitas coisas, já tinha me laçado, muitas coisas lá. E eu decidi ficar. E lá foi uma jornada, fazem 13 anos que eu tô lá. E hoje as pessoas veem, né, o trabalho que a gente vem fazendo na internet, algumas conquistas pequenas, mas para muitos são grandes. Mas eu passei por uma jornada de 13 anos. Na verdade, já era um propósito, né? Porque começou, foi um rodeio todo, levou você para lá, você acabou criando raiz lá e hoje está lá e é sua segunda terra, né? Digamos assim, seu segundo estado terra. E verdade. Tem família lá, inclusive, família já. Lá. E assim, hoje, né? Você foi para estar ajudando na direção de uma igreja, né? E depois, como você falou, o pastor Pepeu, ele voltou, né? Ele foi, na verdade, para Fortaleza, não foi isso? Depois já Fortaleza, aí de Fortaleza voltou para cá e você ficou. E isso faz quantos anos que você falou? 13 anos. Cheguei lá em setembro, finalzinho de setembro de 2009. 2009. Aí você falou que iniciou os seus negócios, né? Hoje você se considera que trabalha em que áreas? Assim, pode ser todos os seus negócios, mas assim, o que hoje você foca principalmente? Então, hoje, duas coisas que eu comecei a empreender. Eu tive um acidente muito sério, fiquei andando de cadeira de roda e depois de muleta. Foi nessa época que eu comecei a empreender. Porque eu perdi, não estava vivendo mais da música, comecei a viajar muito com a música, né? Quase a gente fechou com a Graça Music, ainda conversei com o Davi Soares, filho do R.R. Soares, pra gente fechar ali na Graça Music. Nossa música estava sendo uma das mais pedidas de São Paulo, Ajuda-me. A gente tocou em vários lugares. Mas aí que teve esse acidente e parou a minha vida. É como se fosse assim, eu falei, Deus, por quê? Eu fiquei como se fosse Paulo. Então, Paulo levou aquela surra e quase desmaiou e ficou preso. Uhum. Falei, Deus, por que eu tô vivendo isso aqui? Então, foi na época que eu parei e comecei... Eu entendo que eu comecei a sair de menino para me tornar um homem de fato. E ali eu comecei a empreender, né? Meio tímido e comecei ali a empreender em 2011. Né, meu CNPJ de 2011, e comecei a empreender alguns negócios não deram certo, que eu falo que eu quebrei, né? Comecei ali como publicidade, são 2 modelos que me seguem, um dos meus primeiros, mais antigos, mercado imobiliário, mas eu comecei logo com uma franquia, uma sociedade que acabou não dando certo, que me arrebentou, e com agência, e sempre trabalhando com agência de publicidade, marketing, e foi até que depois de tanto apanhar, eu era como se fosse Ló e Abraão. Eu tinha uma muleta, Deus falou assim, sai da sua parentela, vai para o lugar que eu te mostro. Ele leva o parente, ele leva Ló. E o Ló era um sócio, não estou falando que sociedade é errado, né? Hoje eu tenho outra visão. Mas eu era muito menino. Eu tinha uma sociedade por crença de incapacidade. Eu achava que eu não era capaz, eu falo nos meus livros que uma professora me chamou de burro e por muitos anos eu acreditei que era burro, né? E isso você achava que você era complemento no negócio, né? Existia uma parte principal. Existia essa trilha neural que uma professora me bloqueou quando eu era criança. Então eu falo muito isso. Hoje ajudo muitas pessoas a se desbloquearem. Assim como a Bíblia diz, assim como imaginou sua alma sincerá, eu acreditei por muitos anos que era burro. E esse bloqueio me travou muito tempo, porque eu achava, não, eu não posso ficar sozinho. Primeiro que eu nunca imaginei ser empresário. Falava empresário, não, eu sou menino do interior, do Rio de Janeiro, eu não sou isso. Por isso que eu vim me quebrando. Depois que eu entendi quem eu era,
eu assumi, né, de fato, e comecei ali de forma solo, né, no mercado imobiliário. E a agência de marketing que eu fazia, eu só comecei a fazer para mim mesmo. Então, eu comecei mercado imobiliário, imobiliário e construtora. Eu tive alguns erros, mas não chegou a quebrar. Era meio que um trabalho ali para servir uma empresa que É, era sua mesmo. minha mesmo. Quando eu tava errando muito, eu falei para Deus, Deus, eu queria entrar numa construtora de fato para eu poder aprender como é que funciona o negócio. Foi aí que um amigo meu, médico, que ele que me operou, né, Paulo Filho, um amigão, ele me chamou para trabalhar na incorporadora dele. Né, na verdade, pegar a minha imobiliária e gerenciar um lançamento lá, que foi um lançamento de 42 milhões. Foi um primeiro vertical, primeiro prédio inteligente de alto padrão. Um prédio de 200 metros quadrados, bem no centro, como se fosse aqui na Barra da Tijuca. 1.600.000 cada um. E ali eu aprendi ali eu entendi como é que uma construtora de fato funciona, o departamento financeiro, RH, contador, Em todas as funcionário, áreas, né? em todas as áreas. Porque eu era uma imobiliária que coordenava o empreendimento com as outras imobiliárias e entendi mais sobre marketing, sobre brand, que era um negócio mais forte. Dali foi a primeira experiência de eu sair e não só como imobiliária, mas como incorporação também. Eu comecei a fazer alguns loteamentos. Fui convidado para fazer um loteamento em Picos, depois em Valência, ali perto de você passou por ali também. E ali foi minha jornada. Então, eu fui conhecido como o rei do loteamento lá. Então, fiz muito loteamento. Foi onde lá no rádio fala que eu empinei, né? Que eu dei uma empinada. Deu uma empinada. Eu Subiu na empinei. vida lá. Que foi com o mercado de vários loteamentos, bairros planejados, e comecei muito nisso. E foi daí que as pessoas falaram, Diego, faz o meu marketing, Diego, me ensina. Eu falei, não sei não, e eu só faço para mim. Aí eu fui para uma... Só te cortando aqui, as pessoas hoje elas tomam muito isso como referência, né? Para que ela tome um serviço seu para ela tem que entender que ele primeiro precisa funcionar para você. Pronto. Se não funcionou para você, que é a cara do negócio, então ela não vai colocar fé naquilo, como a gente fala lá também, né? Não vai botar fé nisso. É verdade. E uma das coisas que eu não caiu minha ficha ainda, porque eu ainda tinha esse bloqueio de crença de incapacidade e de merecimento. São duas crenças, às vezes, que nos seguem. Sim. E crença de incapacidade era muito forte. Mesmo eu fazendo, mesmo eu pegando muita referência de São Paulo, muita referência e botando para lá, né, fazendo vídeos com drone, onde ninguém fazia isso, eu fui início. Então, eu fui referência para muito mercado imobiliário lá. Quando o povo ia começar a fazer, então, as grandes imobiliárias estavam falando, cara, começa a ver o que o Diego está fazendo. E começaram, de fato, me modelar. Então, mas ainda não tinha caído a ficha que eu estava tão avançado. Depois que eu fui ver, né, esse burburinho na cidade lá, que o que eu estava fazendo estava sendo referência para as outras. Mas uma coisa que eu quero apontar aqui, que no início que eu comecei a fazer, eu falava, não, isso daí não vai dar certo não. Aí quer aparecer, agora fazendo vídeo, não sei o quê. Então, se você não aparecer no seu negócio, a Bíblia fala que você é luz. E não pode esconder uma luz debaixo de uma cama e nenhuma candeira, nenhuma uma iluminação forte escondida. Você precisa estar o quê? Em cima dos montes, você precisa brilhar. E, de fato, no mercado de negócio, qualquer negócio, você sendo cristão, entendendo, você precisa ter visibilidade. A gente está aqui no podcast, então pode parecer no mundo todo, quando você vai para a internet, quando você está nos outdoor, quando você está nas rádios, você está nos portais, quando você está no carro de som, panfleto, a sua fachada está bem vista ali, então eu falo muito sobre isso. Eu até escrevi sobre isso, né, a experiência do cliente. Nada supera a experiência, nada supera quando você encanta, né? Então, eu tive que perseverar essas críticas no começo. Diego, não, isso aí, agora fazendo videozinho, porque era novidade. Isso é chato, porque tomo por experiência própria, porque normalmente vem de pessoas próximas, né? Normalmente não são desconhecidos que entram lá na tua rede social ou te encontram na rua e falam. São pessoas próximas que, tipo assim, deveriam estar te impulsionando, mas não, elas estão dizendo, cara, não vai dar certo. Ou então te julga, né? Fala, agora tá querendo aparecer. Mas é como você falou, o seu negócio principalmente, né? Você é a cara dele. Não é, por exemplo, eu não coloquei uma banca para vender jornal, não coloquei um negócio. É algo que se você não aparecer, não vende. Não vende, né? A ignorância, Kino, é a distância daquilo que você não conhece.
Então, quando a pessoa é ignorante, ela está distanciado daquilo que ela não conhece ainda. E o povo sofre por falta de conhecimento. A Bíblia é o início de tudo, é a luz, tudo que a neurociência, tudo que a ciência está mostrando vem na Bíblia. Mas tudo aquilo que é o oposto da mentira é verdade. Então, se alguém está sofrendo por alguma área, é por algo que ela não conhece ainda. Então, pode ser em qualquer área. Área financeira, área emocional, área familiar, área de negócio, contabilidade, marketing, venda. E às vezes as pessoas, colocam de uma forma tudo pode, de uma forma de colocar assim, não, tudo é demônio. Ah, tudo é isso. Não, isso daí é porque Deus quis. As pessoas transferem muita responsabilidade. Se não deu certo, é por culpa de Deus. Se deu errado, aí fica colocando por causa de B, por causa dos pais, por causa da cidade. Então, transferindo responsabilidade. Muitas pessoas não têm esse autogoverno de se auto-entender que você é o responsável pelo seu sucesso. Se você é bem-sucedido, se você plantar, você vai colher. Se você não plantar, não vai acontecer. Se você não romper os seus medos, não sair desse formato do mundo, você não vai sair do lugar que você iniciou. E hoje, por exemplo, né, você falou também que hoje você está palestrando, né? Também leva palestra para pessoas, para empresas. Normalmente, todo mundo que vai fazer palestras, ela tem sempre uma palestra principal, né? Ou seja, é um tema que você sempre toca nele. Qual o tema que hoje você leva principalmente para as pessoas? Porque normalmente quando você vai fazer palestra, seja para um grupo de empresários, seja para um grupo de artesãos, seja para um grupo de pessoas que estão querendo começar a empreender, você tem um tema principal, né? E assim, creio que o público que hoje está assistindo a gente são essas pessoas, né? Que entrou aqui no podcast porque quer começar um negócio, mas não sabe como. Já começou, mas quebrou e não sabe por onde recomeçar. Ou pessoas que têm um sonho, mas ela própria não acredita nela. Que conteúdo hoje que você principalmente leva e não pode faltar em todas as suas palestras? Reprogramação Empreendedora, que é o título desse livro aqui, né? Reprogramação Empreendedora. Pode mostrar, né? Para... Reprogramação Empreendedora. Assim. Pronto, reprogramação empreendedora. Tá aqui agora, tá vendo ali? Meu retorno. Olha, cheio de retorno agora. Eu não vi esse retorno lindo aqui. Então tá aqui, reprogramação empreendedora. Porque assim, quando eu não queria montar agência, não queria fazer, não queria ensinar, não porque eu achava que... É porque eu achava que eu não era capaz nem para ensinar. Então, quando veio... Eu já estava querendo diminuir as minhas passadas nesses loteamentos, bairro planejado, venda de imóveis e o marketing, o brand, eu falei assim, eu preciso ir para outra área. Eu preciso não colocar só os ovos numa bandeja só. Uma coisa que eu te indico, não focar o seu negócio só em uma coisa. Por quê? Diz uma história que tinha ali um casal que pegou 600 ovos só numa cesta. E era tudo que eles tinham que comer, eles saíram de um lugar muito ruim. E chegou em determinado local, eles caíram e essa cesta, os ovos todos foram quebrados. E diz a lenda que esse tema, eu não coloco os ovos numa cesta só. Então eu falei, eu preciso me diversificar. E foi aí que eu comecei a olhar de tanta essa demanda, cara, me dá consultoria, me faz isso e tal. Eu já tinha pago uma consultoria de R$12 mil. Na época eu achei até caro. Hoje eu acho barato. Que investimento, muito, né? Mais. Hoje eu cobro muito mais do que isso, mas naquela época eu tinha escassez. Foi aí eu falei, rapaz, acho que eu posso fazer isso. E eu comecei a dar consultoria para algumas empresas e atender algumas empresas como agência, a ajudar. E foi daí que eu fiz minha primeira palestra lá no shopping, onde até hoje fica a nossa empresa lá, no Shopping Rio Puti de Teresina. Foi aí quando foi aí aqui no que eu comecei a ver que eu falei, rapaz, porque falou assim, não, eu vou fazer uma palestra. Foi a minha palestra se tornou um livro. Eu criei como você encantar através dos 5 sentidos do ser humano. Uhum. Olfato, audição, paladar, como você fazer isso, né? A gente chama de marketing sensorial. E eu fiz e eu divulguei. Cara, veio donos de imobiliárias famosos, que hoje são meus amigos, né? Donos de clínicas, donos de construtora, donos de... Cara,
Veio todos veio os franqueados naquela época da Ótica Diniz, que é uma empresa famosa lá. E eu comecei a ficar com medo. Eu comecei a tremer. Eu falei, meu Deus, não acredito. Não é possível. Então, eu comecei ali, veio aquele menino. Eu sempre brinco, né? O que é uma crença de não merecimento? Uhum. E quando você tem muita baixa autoestima, quando você tem crise de identidade, Aquino, você nunca acredita para onde Deus está te levando. Era como se fosse quando Deus falou para Elias que ele era um grande profeta, quando veio Jezabel, ele se escondeu, veio um gatilho mental e queria se esconder numa caverna. Eu não sou melhor do que meus pais, ele estava ali numa janela assassina, como Augusto Cury fala, janela Killing, fica Janela ali preso. Então você fica ali num gatilho mental. Foi quando eu entendi que eu voltava para aquele estado, aquele menino pobrezinho, aquele menino que vendia manga. Não, eu estou falando que é errado, mas eu volto para aquele estágio do início. Eu não sou capaz, eu sou vendedor de manga, eu vendo balinha, eu não que nada errado, mas é como se Deus tivesse e eu sempre voltasse para onde eu estagnei. E, de fato, todas as vezes que eu vou para um lugar, eu ia, né, porque acabou faz tempo, eu me lembro entrando num carrinho de mão e gritando, olha a manga, 3... alguma coisa assim. Mas eu rompi isso e foi maravilhoso que ali eu comecei a palestrar. E a base da reprogramação empreendedora, que existe 4 passos da reprogramação mental. Hoje as pessoas falam, como que a galera me vê? Me vê como o cara da reprogramação mental e o cara que ajuda as pessoas a se posicionarem ativando o seu propósito. Quem elas são, quem que elas decidiram. Igual essa caneta. Qual o propósito dessa caneta? Essa caneta pode prender cabelo, ela pode fazer várias coisas, mas qual o propósito dela? O propósito dela é escrever. E muitas pessoas não sabem qual é o seu propósito. E elas estão fazendo a função que elas não foram chamadas. Então, eu ativo as pessoas para viver da forma que ela foi chamada, de acordo com as suas habilidades, quem elas são. E eu falo da reprogramação mental sobre 4 pilares. E aí vem aquela questão de novo da identidade, né? Porque assim, quando você faz essa reprogramação, na verdade, você faz a pessoa enxergar a identidade dela e descobrir, né, na verdade, a identidade dela. Porque se ela não souber, é como você falou, qual é a identidade dessa caneta? Escrever. Ela pode até ser utilizada para outras coisas e pode dar certo. Verdade. Pode. Tem pessoas que, por exemplo... Mas não no ápice do que ela foi programada para fazer. Exatamente isso. Ela pode fazer algo muito bem, mas ela pode não ser excelente porque ela não está cumprindo o propósito específico dela, né? Esse copo pode ser um círculo, mas ele foi feito para colocar líquido dentro. Então, assim, eu falo sobre a reprogramação mental e eu quero falar algumas palavras assim que mudaram a minha vida, que eu estava falando com você aqui. Deus nos fez reis e sacerdote. Por muitos anos eu fui muito sacerdote, esqueci de ser rei. E quando Deus me deu essa mensagem, foi falar para um grupo de pessoas empreendedoras cristãs, que às vezes elas estão sendo muito reis, esquecendo de ser sacerdote. E Deus fala que Deus nos fez reis e sacerdotes. Então, quando a gente está diante de Deus, nós somos sacerdotes. Lá na terra de Ziglag, quando a terra foi queimada, e Davi, o povo ali chorou até cansar e queria apedrejar a Davi. E às vezes, eu já cheguei em um momento que eu chorei até cansar não resolve nada. Transferir a responsabilidade, falar que a culpa é Davi, também não resolve nada. E querer apedrejar não funciona. E qual é a função do rei? É se posicionar como sacerdote e ir ali, Senhor, se eu for, o Senhor vai me dar um destino, me dar uma palavra. Como sacerdote, é onde sacerdote dá destino, mas só quem governa é rei. Então eu entendi sobre isso. Quando Davi ele sai, ele se posicionou como rei e não como sacerdote. E eu entendi que eu precisava me posicionar como rei em lugares que era me posicionar como rei e sacerdote me posicionar aonde é para ser sacerdote. Então, eu entendi sobre isso, que a glória de Deus, lá em Provérbios 25, versículo 2, a glória de Deus é esconder os tesouros na terra e a glória dos reis é descobri-lo. Então, quando você se posiciona como rei, como rainha, de fato, você começa a governar sobre todas as coisas. E você entende que você é filho de um rei, e aonde você vai governar. Então, os 4 pilares da reprogramação mental é sobre você ter conscientização. Primeiro é a consciência de onde você está e aonde você quer chegar. Isso me ajudou muito.
Minha mãe falava, você quer alguma coisa, não esqueça dos seus sonhos. E o nosso sonho era construir essa casa da nossa mãe na Uhum. frente. E a gente construiu a casa. Hoje ela tem a casa na frente, a casa dos sonhos dela. Foi uma planta aqui da Barra da Tijuca. E falava muito de sonho. Então eu sabia onde eu estava e sabia onde eu queria chegar. Segundo, é entendimento. Então, conscientização, depois entendimento. Tudo aquilo que aconteceu com você, quem você é, o que que te travou? Quais são as suas crenças que está te bloqueando? O que que você essa conscientização, como você está hoje, o que que tem te afligido? Depois, dissociação, você entender que isso não faz parte de você. Quando Mefibosete ele está ali na terra de Lodebar e ele entende que é da linhagem do rei, quando Davi fala assim, tem alguém da linhagem do rei que eu posso honrar? E Ziba falou assim, não, eu conheço, Mefibosete está lá, é um aleijadinho, 5 anos de idade. Imagina Mefibosete falando assim, não, eu sou da linhagem do rei. Ele falou, você é um mendigo, você é um aleijado, Vale aqui eu nada. não tem. Então, quando ele entende que é da linhagem do rei, e quando Davi manda buscá-lo, ele fala, chega lá e fala, Mefibosete, é você? Não, eu sou um cão, quem é você? E o que eu entendo hoje? Quando você se posiciona como rei, quando você entende que você é da linhagem, por causa da aliança do filho, Davi, ele só vai chamar Mefibosete porque ele lembra da aliança que ele teve com Jonatas. Dou minha capa, dou meu arco, dou aqui minhas vestes, dou minha espada e falo assim, eu tenho uma aliança de sangue com você. Por causa da aliança de Jesus, nós somos reis e sacerdotes. E por causa de que nós somos reis e sacerdotes, Deus manda buscar a gente. Então, eu falo muito sobre isso, sobre reprogramação de identidade. É claro que eu não entro muito ali, porque eu dou muita palestra para empresários hoje, dessa transição que eu falei, de não só imobiliária, construtora, agência de publicidade, e agora nessa escola de empreendedorismo que eu falei que a gente lançou, a gente está dando muita palestra, muito ensino, muito workshop, e ajudando os empreendedores a entender quem eles são, o que isso afetou ele, desassociar isso e ressignificar, trazer um novo sentido, que eu chamo de reprogramação. Reprogramar, é tipo um reset. Steve Jobs que fez o telefone. Imagina, Deus nos fez. Vamos chegar aqui e tá cheio de vírus, cheio de coisa. Fala, não foi eu que fiz isso aqui não, tá aqui, tá errado. Deus nos fez e a gente está cheio de medo, cheio de bloqueios, eu não sou capaz, eu não posso, eu sou burro, isso não é para mim, cheio de traumas. Ele fala assim, não foi eu que coloquei isso em você não. Vamos resetar, reseta. Imagina, Mefibosete, desde os 5 anos de idade, ali empilhando, comendo, vivendo aquele ambiente de pobreza, de tudo. Ele lembrando da casa do rei. Poxa, aqui eu tinha tudo, sentava na mesa do meu avô, do meu pai. Imagina o que ele teve que reprogramar. Quando ele voltou e falou, não, olha, Davi falou assim, a partir de hoje você é como um filho, você vai sentar na mesa e você vai comer na mesa todos os dias. E Ziba ainda, que sabia que ele era mais qualquietinho, que tem muito Ziba na nossa vida, né? Que vê você bem e fica, não vai dar certo não, deixa ele lá, tá arrebentado. O Ziba teve que servir ele, os 15 filhos dele e os 20 E assim, servos. entra inveja nisso daí, né? Porque é diferente, por exemplo, cara, eu tô te vendo hoje com uma casa linda, eu quero ter uma igual, mas normalmente a inveja, aquela mesmo que a gente sempre fala que é pecado, é porque se eu não posso ter, eu vou fazer de tudo para você não ter também, né? Eu não acredito que você possa ser capaz de ter o que eu não tenho. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado também, né? De olhar para as pessoas, admirar o que elas têm e fazer de tudo para a gente ter também. E a gente colocar as nossas capacidades, né, para alcançar isso. Mas eu queria te perguntar aqui agora, eu queria que você citasse, se tiver, claro, algumas oportunidades que você perdeu durante a vida. Com certeza todo mundo deixou passar alguma oportunidade que hoje olha para trás e diz assim, eu poderia estar muito melhor se eu não tivesse, se eu não tivesse deixado aquilo passar. Eu coloco por mim. A minha conversão, né, ela aconteceu ali entre 2007 e 2008. E aí eu tinha, na época, eu tinha um salário, por exemplo, que era muito alto para a época e que eu jogava tudo fora. Né? Por exemplo, eu ganhava equivalente, 2007, 2008, eu era praticamente tinha acabado de sair da adolescência, eu ganhava na média de 3, 4 salários mínimos para um pós-adolescente ali. Certeza, muito. Só que, tipo assim, quando dava no início do mês, eu já estava com as últimas moedas já aguardando o salário seguinte entrar
para que eu pudesse começar a gastar novamente. E quando houve a minha conversão, foi que eu fui realmente começar a pensar em fazer algo de valor com aquele dinheiro. E aí eu penso hoje, se eu, por exemplo, tivesse me convertido, claro que a gente está falando aqui de negócios, né? Mas esse é um canal cristão, vai ter pessoas que provavelmente também não são cristãos assistindo aqui, mas a gente está falando da nossa vida, né? Claro. Então, assim, o tempo que eu perdi, por exemplo, eu poderia estar muito melhor hoje do que eu estou se eu tivesse, por exemplo, não deixado aquela oportunidade. A oportunidade que eu falo, tinha amigos lá na minha história, né? No meu crescimento, que muitas vezes me chamaram para ir para a igreja e eu achava que a minha vida estava muito boa. E eu falava, não é para mim isso, né? Não é a minha hora, ou nunca vai ser a minha hora. E aí eu gastava tudo, eu bebia bastante, né? Depois no outro momento eu vou contar aqui a minha história, mas a gente com certeza deixou muitas oportunidades passarem. Existe alguma dessas oportunidades que você deixou passar na sua vida que você crê que hoje você poderia estar muito à frente do que você está hoje? Com certeza. Você falando me faça um review. Existe 3 tipos de geração. Se a gente for olhar para a parábola, uma que enterra os seus talentos, outras que são medianos, aquele que recebeu Sim. 2 talentos, e outros que estão decolando, que é sobre isso, que é aqueles que receberam 5 talentos. Naquela época, a moeda monetária era os talentos, e um talento significava um salário de 15 anos. Se fosse calcular um talento a 1.200, nessa média que a gente está, o salário vai agora indicar agora, vai mudar, mas se fosse calcular um talento significa 218 mil reais. 2 talentos, 436 mil. 5 talentos, 1.090.000 reais. E a gente está calculando aqui, né? Na Bíblia a gente olha, parece que é pouco. Né? Não, olha assim e não vê, né? Não vê o valor que tinha, né? Um talento era 218 mil reais, o valor de um imóvel hoje. Só que aquele rapaz, o que tinha um talento, era como eu era. Eu enterrava os talentos. Eu vim de uma família cristã, então eu tive algumas oscilações, dei algumas fugidas, meus pais são cristãos, mas assim, o que eu vejo era os traumas como essa geração desse primeiro servo que ele enterra o talento. Uhum. Mesmo tendo 15 anos de trabalho, de salário ali que ele recebeu, ele não multiplicou. Aquele que tinha 30 anos de trabalho, ele multiplicou para 60, ele trouxe mais 2. Então, o que acontece aqui? Você vê muitas pessoas hoje faturando muito. Sim. É claro que você vê, não, mas Diego, mas existe ali muita gente ganhando um pouquinho, mas existe... Eu estou num mercado inserido que eu vejo muita gente faturando muito, porque hoje nós estamos na era digital, na era da informação. Então, às vezes, um lançamento de qualquer produto, seja imobiliário, seja digital, seja um infoproduto, seja um curso, seja uma empresa, seja uma franquia... num lançamento, as pessoas faturam muito. Então, aquilo que era para a pessoa... e eu olho isso para a Bíblia, porque a Bíblia diz que aquele homem, aquele dono dessa terra, ele deu conforme a capacidade de cada um. Então, ele tinha capacidade de administrar só 218 mil reais. O outro tinha capacidade de administrar 436. E tinha outro que conseguia administrar 1.090.000. E aquele que tinha, por isso que a Bíblia fala que aquele que tem pouco vai dar para aquele que tem muito. Ele fala aquele que tem muito é aquele que é produtivo, aquele que está fazendo, aquele que está empreendendo, aquele que não fica, não, eu sou tímido, os tímidos não entrarão no reino de Deus. Não quero falar, eu não quero aparecer na internet, eu não quero fazer, deixa eu quietinho mesmo. Não, existe traumas emocionais, existe pessoas que estão cheias de dores. Por isso que aquele cara, aquele primeiro servo, ele enterra, ele fala assim, Senhor, eu tive medo. Eu acho que você era mal. Ele falou, por que você não deu pelo menos para os bancos para poder aumentar? Né? Então, o que eu me arrependo? Eu me arrependo de não ter multiplicado antes. Por quê? Porque eu tive muito medo, crença, eu sou burro, eu não consigo, crença de incapacidade, crença de merecimento, eu não posso, eu não sei. E eu travei muito, então eu demorei muito a multiplicar meus talentos. Então, se eu fosse voltar e pudesse falar com o Diego de antigamente, falar assim, para de enterrar esses talentos. Sabe por que você está recebendo pouco? Primeiro, porque a Bíblia diz,
que dê os talentos conforme a sua capacidade. Então, primeira coisa, você precisa se capacitar. Tem pessoas aqui no que faz a primeira série, segunda, ele não quer mais estudar. E eu não estou nem falando de estudos pedagógicos. Estou falando tem livros, tem cursos, tem mentorias, tem pessoas, tem métodos que você pode comprar, investir. Você, olha, a sua mente ser reprogramada e você falar, cara, então eu posso fazer. Se nele deu certo, eu posso repetir que vai ter sucesso. E hoje o conhecimento é algo que está assim, muito exposto para todo mundo, né? A gente tem uma comparação que uma criança hoje de 5 anos, ela consome o conhecimento de que, sei lá, um rei lá nos tempos passados não consumia em 5 anos, né? Então, assim, tá tudo de graça, né? Se você pega, por exemplo, aqui, tem o seu livro. Ele é digital também, Digital. né? Mas existem também outros conteúdos que muitas vezes têm algo parecido que tá de graça lá. Né? Claro que eu não estou falando aqui que você não deve procurar também o que é pago, mas o conhecimento hoje ele está acessível. Né? Antigamente, para você... Tá falando que não tem desculpa, tá tudo lá. É isso aí, não tem desculpa. Antigamente, eu lembro que eu não sou tão velho assim, mas eu já tenho 34 anos, fazendo quase 35. Na minha época de ensino... mais novo do que eu, tenho 35. Na minha época de ensino fundamental e médio, eu lembro daquela coleção Barça que você pesquisava um título. Você tinha que sair buscando lá nos 12, 15 volumes, não lembro quanto tinha, para poder encontrar algum assunto referente àquilo. Hoje você dá um Google, né? Você já encontra tudo. Você quer saber tô sentindo uma dor no braço, você vai no Google, você já sabe o nome da doença, né? A possível doença que você tem. Então, assim, conhecimento não é uma desculpa que as pessoas podem utilizar para dizer, olha, eu não vou entrar nisso, eu não vou fazer isso porque eu não tenho conhecimento. Ela pode buscar. Seja de maneira gratuita ou seja de maneira paga, né? Verdade. Mas o que eu vejo você falando, existe 5 dores que a gente já passou, inconsciente ou consciente. Sim. Tá? Diz a neurociência que você vai passar por 5 dores e começa na gestação. A Bíblia já fala que você começa a falar da nossa história no ventre da nossa mãe, né? Você vê lá em Salmo 139 que Deus ele vê a formação dos seus ossos, ele estava ali com você. Quando você vê Isabel ali junto com João Batista e quando encontra com Maria ele dá aquele choquinho ali. E diz que ali começa a primeira dor que é a rejeição. A rejeição, às vezes, quando a mãe está estressada, ou ela passa uma gestação ruim. Minha mãe, na época, quando me teve, ela estava numa situação muito difícil, então ela tentou não me ter naquela época, né? Tomou um chá brabo lá para ver se eu não nascesse, não, você vai vir. Então, você sente a dor da rejeição, e eu senti no ventre da mãe. E diz a ciência, um médico chamado William Reich, ele fala que você é formado, os seus ossos é formatado diferente. A energia fica mais na sua cabeça. Então você sente a dor da rejeição, mas você começa a ter recursos e habilidades de você ficar muito criativo. Por isso que eu me tornei muito criativo, porque diz a ciência que você... Existem os 4 temperamentos, né, que todo mundo conhece, que é o fleumático, o melancólico, colérico e sanguíneo. Você entende agora com as novas que você começa a sentir a dor da rejeição, segundo, o abandono, terceira dor que você vai passar, manipulação, depois humilhação e traição. As 5 dores que você precisa passar, que você vai passar mais na infância e da forma adulta, você vai repetir essas dores, só que qual o problema, Aquino? Quando as pessoas vivem na dor e não nas habilidades. Quando ela vive repetindo essas dores da traição, do abandono, da humilhação, da rejeição, da traição, e ela não consegue viver naquilo que Deus nos resgatou. Então, a gente lida com muitas pessoas, ajuda muitas pessoas depressivas, muitas pessoas com ansiedade. Lá no Piauí, a cada 100 mil habitantes no Brasil, 5 pessoas tiram sua vida. A cada 100 mil habitantes no Piauí... Esse dado do Brasil. Dados do Brasil. Tá. A cada 100 mil habitantes no Piauí, 10 pessoas tiram sua vida. Nossa, é o dobro do país. Então, na época que nós fomos enviados para lá, foi também com esse intuito, porque é o estado que tem mais índice de suicídio. E o que eu faço hoje lá, Diego? Aquino. Eu faço o quê? Hoje eu ajudo pessoas a saírem da depressão, ansiedade, crenças, bloqueios, fobias, tudo à base da palavra. Só que hoje eu estou inserido no mercado de empreendedorismo. Hoje a gente ajuda muitos empresários, muitos empreendedores a saírem à base da palavra, mas de uma forma mais
como um agente disfarçado. Então, ali eu dou muita palestra, eu dou workshop, além dos meus negócios, eu ensino hoje, ajudo ali no marketing digital, mas ajudando essas pessoas a saírem dessas 5 dores principais. Uhum. Rejeição, abandono, manipulação, humilhação e traição. São as 5 dores que as pessoas elas não conseguem sair. Que conselho você dá para uma pessoa que ela quer empreender, mas ela tá caixa zero? Se você está com caixa zero e quer empreender, a primeira coisa que eu sempre falo e ensino, primeiro você pode ser um intermediador. Tem muitas pessoas que, até eu, né? Se você quiser vender esse livro meu aqui, a gente chama de consignado ou afiliado, afiliação, ou você pega um produto, mercado imobiliário. Você pode ser um corretor. Comecei assim aqui, conheci o Manolo, né? Hoje não está mais com a gente, mas quando ele me chamou, não tinha salário. Ele falou, se você vender, ele falou comigo assim, né? Se você vender, eu falei, não, mas eu queria um salário, eu queria uma ajuda, eu estava ainda preso ali o fixo, né? Meu Deus, né? Eu quero um pouquinho, senão não... E ele falou assim, tá, se você não vender, eu te dou um salário, R$3.000 no primeiro mês. Uhum. Se você não vender no segundo mês, eu te dou os 3 mil. Se você não vender no terceiro mês, você tá mandando embora. Aí você não sabe fazer nada. No primeiro mês, minha comissão foi R$5.000. Eu não Ou seja, tinha a comissão nada. era melhor do que o salário. Então, às vezes, se você não tem nada, você precisa pegar algum produto consignado ou se afiliar a alguma coisa e você vender na internet, e você vai ter comissões. Depois você pega o seu produto próprio. Porque assim, eu acho que eu não sei se ele é cristão ou não, mas tem um caso de um cara aqui, eu acho que você deve conhecer, o Rick Chester, né? Ele teve um vídeo dele que ficou muito conhecido porque ele vendia água, né? Na rua, na praia. Sim. E ele fez uma conta que era muito simples assim. E assim, passando hoje por muitos moradores de rua, eu já pensei assim, em chegar para ele e falar: olha, eu não vou te dar, por exemplo, um dinheiro para você comer. Eu quero investir e você fazer aqui adquirir um primeiro negócio, comprar, sei lá, um isopor e 20 garrafinhas de água e vai para o sinal. Dessas 20 eu quero que vocês façam 40, dessas 40 você faça 80. E é essa conta que ele faz lá, né? Verdade. E assim, mas a gente sabe que tem pessoas que você pode chegar com o isopor, com a água, com tudo para ela vai vender, vai gastar o dinheiro e não vai prosperar aquele negócio, né? Então, assim, a mentalidade das pessoas é que tem que mudar, né? Não é você pegar hoje, eu fiz um investimento, eu ganhei um certo valor e eu vou usufruir daquele valor. Eu preciso reinvestir, tirar, por exemplo, aquilo que de fato eu preciso, né? E utilizar isso. E aí eu estou dando esse exemplo porque tem pessoas que estão fazendo exatamente isso, né? Elas querem empreender, elas querem realmente começar o negócio delas, elas estão zeradas, como eu pedi para você dar o exemplo, e elas podem intermediar. Existe, o Diego talvez vai falar muito melhor que eu isso, mas assim, existem, se você citou o afiliado, né? Se você pegar hoje na internet, né? Você pega, sei lá, vou citar aqui um site, a Amazon. Você pode ser um afiliado de que maneira? Você vai pegar produtos que já são vendidos lá na loja, né? Você vai criar um link, né? Que é o chamado link de afiliado. Você vai divulgar isso na rede social. Eu mesmo fiz isso um tempo atrás, né? Alguns anos atrás eu fazia muito isso. E aí eu saía procurando amigos. Eu sabia que os amigos gostavam de comprar determinada coisa. Na época não era Amazon, né? Eram outras lojas. E aí eu sabia que amigo gostava de comprar tênis, né? Eu trabalhei um tempo em uma loja de tênis. Uhum. E aí eu falava, olha, quando precisar comprar um tênis, me fala que eu vou precisar pesquisar o valor mais barato e eu te passo já em que loja vai estar mais em conta. E aí quando chegava essa época, eu pegava o link, ele comprava, eu não gastava nem um centavo, como você falou. Tava zero de caixa. Mas ele comprando aquele produto, eu ganhava uma comissão pela venda que eu fiz de um produto que não era meu, né? E aí é isso mais ou menos que ele está querendo falar, né? O afiliados. O outro que você mencionou, eu esqueci agora. Que é a parte de intermediação? Intermediação. Cita um exemplo pra gente. Então, intermediação. Você pega um produto... Primeira coisa, você pode... Uma ideia, você vai no Google e bota assim... Google Trends. Se você for no Google Trends, você pesquisando lá, você vê o que as pessoas estão pesquisando hoje no Brasil. Ou você pode...
uma coisa mais fácil. Você vai lá no YouTube, você bota assim, como fazer. Aí vai aparecer o que estão mais buscando. Quero comprar, quero aprender. Então, primeiro você precisa saber o que está de demanda, o que as pessoas estão querendo. E assim, duas coisas que são passageiras, são produtos e métodos. Mas o que são permanentes? Necessidade humana. Então, toda necessidade humana são permanentes. As pessoas, elas tinham necessidade de comunicar através de cartas, hoje é através da internet, WhatsApp. Então, você vê o que é a necessidade humana hoje, que está em alta. Uhum. Você vai pesquisar encaixando com o produto e você vai pedir essa intermediação. Você pega um produto e você vende aonde está o quê? Onde está hoje a audiência, que a gente chama o maior ativo hoje do mercado de negócio é a atenção. Hoje as pessoas brigam por atenção. Uhum. Então, como você chama a atenção? Nas redes sociais. Por quê? 3 coisas você precisa entender. Você precisa ter uma lista. Aonde está essa lista? Aonde está essa audiência, que pode trocar? Onde você pode vender? Onde está a atenção dessa galera? E qual o seu produto e como você vende ela? Então, se você entende aonde está a audiência da galera, você falou de um site, tem da Amazon, né? Que até o Jeff Bezos foi um dos mais ricos do mundo. Tem hoje a Shopee. A Shopee está em alta. Você pode se afiliar na Shopee, você pode vender as coisas da Shopee, você pode vender as coisas da Hotmart, tem Monetize, tem Eduz, tem Bripe, Muitas. tem Eduz, tem muito que você pode se afiliar a um produto e você vender. Todos esses produtos pagam bem. Você vê jovens hoje aqui de 16 anos até os 20 anos faturando de 5 a 10 mil reais, 50 mil reais, 100 mil reais. É um negócio assustador. Eu já vi gente faturando milhões. A gente lançou uma escola, eu estava falando para ele que a nossa escola estava 2.500 que a gente vendia. Tem alunos no Brasil e fora do Brasil. Tem uma aluna nos Estados Unidos. Eu decidi diminuir a nossa escola, né, um valor tão bem valioso, e a gente fez um valor por R$97, porque a gente está modelando um cara que a gente segue que vendeu um curso nessa pegada por R$50. Uhum. O cara faturou mais de 100 milhões de reais na internet. É um menino novo, um menino que não sabe nem fazer o que dinheiro. Então, a gente está escalando, porque hoje você precisa entender uma coisa. Você vender valor mais barato... você popularizou mais, né? Você fez com que mais pessoas pudessem adquirir um produto. Como hoje eu estou lidando com muito pequeno empreendedor, aquele dono de salão, aquela manicure, aquele que tem uma lojinha, que está começando, aquele que fatura de 3, 5, até 50 mil, eu estava em contato com pessoas que faturavam 500, 1 milhão de reais. Quando eu comecei agora a palestrar muito, entender muito aqueles que estão começando do zero, ou tem esse faturamento até 50 mil, eu vi a necessidade e eu vi que a galera não conhecia muito. Então a gente diminuiu, né, fez um valor simbólico, R$97, para poder alcançar. São muitas aulas lá de marketing, de como criar um negócio, para a gente poder escalar. Por quê? Porque eu entendi que você pode até vender um produto com um valor pequeno. Tipo assim, quem vende um imóvel de 1.600.000, eu agora vender um produto de R$100, de R$20, para mim era muito difícil. Sim. Só que quando eu comecei a entender o poder da escala, algo explodiu na minha cabeça. Porque na internet, não tem limite. você consegue oferecer para muita gente. 1 milhão de pessoas, 100 mil pessoas. As pessoas veem, quando elas veem e elas compram, se for no mundo digital, você não tem como controlar isso. Então, a gente começou a investir muito no mercado digital, infoprodutos, a gente tem um produto encapsulado de emagrecimento. Eu não sou o case do sucesso, tá, pessoal? Eu só sou o empreendedor. A gente está entrando muito na área de emagrecimento, cápsula, encapsulado, PLR, que a gente chama. A gente pega um produto nos Estados Unidos. Você já ouviu falar de PLR? Não. Então, não recordo. Então, você pega um produto nos Estados Unidos que está vendendo bem, tipo um e-book desse, mas sim. Aí você traduz para o Brasil e você vende. Então, a gente tem 2 PLRs, a gente tem um encapsulado e a gente tem a escola de empreendedorismo. Então, hoje eu estou rodando 4 produtos digitais na internet. Que é o quê? Que eu não preciso... Eu já fiz, já está lá, vai ficar vendendo automático. Aí diz a história de você estar vendendo dormindo. Você coloca a sua força inicialmente e depois vai só colher fruto, né? Aí você investe, tem que botar semente. Botar dinheiro ali, né, no Facebook, Instagram, Google, YouTube. Sim. E deixa logo toda essa estratégia vender por si só. Então, a gente está fazendo muito isso também no Brasil. De lá mesmo, mas eu posso vender de qualquer lugar. Tá
Até 3 horas da manhã hoje, eu tava mudando ali as campanhas ali no Facebook Ads e vim pra cá, tava Legal. falando com o pastor sobre isso. Isso, claro, eu coloquei, isso a gente entrou aqui no tema que era quando a pessoa ela não tem dinheiro algum, mas ela quer começar, ela pode, né? Tô falando assim que eu comecei. Como afiliado, se afiliando num produto, depois você vai escalando, depois se você fizer aquela coisa, você fez e deu certo, você pode criar o seu próprio curso e você bota lá, você pode escalar isso. Isso eu tô falando digital. O que que é digital? Imagina, para eu vender esses livros, eu preciso imprimir quantos? Várias vezes, depende. Mas se for digital, eu posso vender várias cópias infinitamente. Então, hoje eu Infinitamente. trabalho com produto sem estoque, ou você também pode trabalhar com estoque. Roupa, você pega uma roupa, ó, essa blusa aqui, foi de uma loja de um amigo meu, né, ali na cidade, ele vende roupas mais de marcas, né, mais famosas, e ele começou assim na sala da casa dele, depois ele foi aumentando, hoje ele tem uma loja só coisas bem caras, né, perfume muito importado, perfume caro, blusas caras, e assim, mas ele começou o quê? Usando a internet. A loja dele é escondido, mas é lindo e a internet faz ele vender muito produto físico. E como você falou, né? Eu preciso de uma quantidade boa para poder, de fato, vender. Só que se eu colocar isso no virtual e vender uma parte, com aquilo que eu recebo do que eu vendi no virtual, eu posso começar a produzir o físico. Demais. Aí eu já vou ter o retorno, né? O fruto já gerou semente que eu vou plantar novamente para Isso é poder uma fazer escalabilidade. continuar esse O ciclo. segredo é a escala. O que, que eu posso fazer para escalar o meu negócio, né? Continuar esse ciclo, exatamente. O que jamais um empreendedor deve fazer no início da jornada? Não pular de etapa. Não queimar a etapa, Não né? queimar etapa. Uma coisa é quando você não aprofunda suas raízes. Eu estou vendo aqui um quadro muito bonito de uma árvore. É, a- diz os estudos que o mesmo tamanho de uma árvore ela tem o mesmo tamanho de profundidade. Então, uma coisa que você precisa se aprofundar nos fundamentos, nos princípios, para não pular. Porque quando você quer pular muito, você é muito fazedor e esquece, você vai se arrebentar lá na frente. Você vai ter que voltar de novo e fazer tudo zero. Então, uma coisa que você não deve pular etapa é você estudar aquilo que você está fazendo, ser bom naquilo. Você estava falando sobre uma das palavras que mudou a minha vida, foi lá em Jó, que fala assim: determinando tu algum negócio, seja firme que a luz iluminará o teu caminho. Primeiro, seja determinado, seja firme que muitas coisas vão tirar do foco, vão te distrair. Aqui o que tantas pessoas me pedem para ser sócio, para fazer outros negócios, vem para minha empresa, se você não focar, se você não for ali como Esdras, Neemias, eu não posso sair daqui porque eu estou focado aqui numa construção, você não pode sair. Você precisa firme, determinado, focado, persistente, comprometido, comprometimento e competência. Você precisa estudar. Porque não adianta você ter visão, você ter foco, mas você não sabe nem o que você está fazendo. Então, competência, você precisa entender o que você está fazendo para você não pular a etapa. E você acha que hoje é o principal, esse é o principal motivo das pessoas, por exemplo, quebrarem logo no início? É esse lance de queimar a etapa? Por quê? Porque muitas pessoas acham que já sabem. Às vezes as pessoas não têm humildade, ela não quer aprender. Ah, isso é feio, deixa que eu faça. Ah, o cara quer te ensinar, não, isso daí é besteira. Ah, pode deixar. E ele vai na tora e vai se arrebentando. Muitos conseguem porque ele tem muita resiliência. Resiliência é a arte de você bater e voltar. Ele consegue se ressignificar muito fácil. Mas tem aqueles que não aguentam. Ele leva uma primeira traição. Primeiro roubo. Primeiro ele vai fazer sociedade que não tem nada a ver. Ele não lê os contratos, ele não sabe o que está vendendo, ele faz sem garantia, ele se arrebenta, investe, faz produto que vai estocar ali, que não vai vender. Ele não entende nada, ele vai fazendo na tora, sem conhecimento, sem estudo, sem estratégia. E ele não aguenta. Aí, diz aí, acho que é o Sebrae que tem que muitas empresas não conseguem chegar no seu terceiro ano. Eles quebram. Primeiro, segundo, terceiro, ele já quebra e não volta mais. E não, quero mesmo ser ali, CLT. Porque para empreender é muita raça. Você precisa estar ali, é uma constância. São poucos que ficam muitos anos ali de pé. Um conselho que acredito que você vai falar a mesma coisa, né? Um grande erro das pessoas também é misturar a caixa do negócio com o caixa pessoal.
você tem a falar aí sobre... Pronto, hoje eu ajudo... Você já passou por isso já? Já. Assim, hoje por ser mentor de mentores, de empresários, hoje eu falo que eu não falo o que eu tenho como teoria, eu falo o que eu já vivi. Eu tenho 13 anos de mercado de negócio, né? De lidar com o negócio. Para você ter noção, quando você mistura CNPJ com física, Uhum. até de juros, de imposto, de declaração, você se arrebenta lá na frente, você não consegue. E outra coisa, a pessoa ela tem uma crença que ele fala, não quero saber quanto está ganhando, não. E outra coisa, VGV, que se chama Valor de Venda, VGV, Valor Geral de Venda, né? Qual é o seu VGV? Qual é o seu valor geral de venda? Eu vendo tantos milhões. Tá, eu vendo tanto por mês. Tá, e qual é o seu lucro? A pessoa nem sabe qual é o lucro dela. Ela não sabe qual é o lucro, o que ela investe, o que é dela, o que é da empresa. Então ela mistura, ela faz uma salada e ela não consegue investir, ela não tem dinheiro um pouquinho para investir em marketing, porque ela mistura, então não pode e aí, misturar. quando ela não sabe o lucro, ela não sabe precificar o produto ou serviço dela, né? E esse eu acho que é um dos grandes problemas, você precificar, saber precificar. Quanto vale aquilo que você está vendendo, seja produto ou serviço, né? Porque você vai, primeiro, tirar ali o investimento que você faz, aí você tem que colocar tudo na ponta do lápis. Quem tem funcionário, por exemplo, você sabe que custa o dobro, né? E aí você não monta caixa para aquilo. E aí tem muita gente que hoje está pegando... Você vê aqui duas pessoas que trabalham com produtos ou serviços iguais, absolutamente iguais, e um, por exemplo, está sobrevivendo bem e o outro está quebrando justamente por causa disso. Ele não sabe, monetariamente mesmo falando, ele não sabe com o que ele está trabalhando. Né? Eu já tive 60 colaboradores. Cheguei já num nível de ter vários loteamentos simultâneos, com várias gente, com tanto pagamento disso. E uma coisa que eu entendi, que receita é vaidade, lucro é de verdade. Lucro é o passo que você chega na maturidade do empreendedorismo. Porque quando você fala assim, não, eu vendo tanto por mês. A empresa fatura tanto, né? Fatura tanto. Faturamento é só vaidade. O cara fala que fatura, isso mais no mercado imobiliário, que eu vim de lá, é um dos meus negócios, é muito... Porque você fala o valor do imóvel, você não fala, eu vendi tanto, mas e o seu lucro? Porque, para eu vender um imóvel de 1.600.000, eu tenho 5%, dependendo do lugar, ou 3% ou 4%. Desses 3%, eu tenho a metade, que é o corretor. Ou ainda tem custo, tem isso, não sei quanto vai sobrar. Só que as pessoas falam o valor geral. Quanto você vendeu de roupa? Eu vendi tantos. Quanto você vendeu disso? Eu vendo tanto por mês. E qual o seu lucro? Então as pessoas, elas ficam... É igual o cartão de crédito. Qual o seu? Eu tenho um limite. Ele bota o limite do cartão de crédito como se fosse dele. É uma mentalidade errada. Quando você foca, às vezes, na receita e não foca no seu lucro, não foca no você ter ali o capital de giro, o que você pode investir, qual é a saúde. Você precisa ter saúde, segurança financeira, liberdade financeira e independência financeira. Segurança financeira é você ter um capital que vai te segurar de 3 a 6 meses do valor que você tem. Muita gente sofreu na pandemia por causa disso, né? Porque não tinha segurança financeira. Eu comecei a transição do ensino, que eu mergulhei muito nessa parte de curso online, de dar mentoria, de dar consultoria empresarial e tal. Na transição foi na pandemia. Porque os loteamentos tudo parou, ninguém parou. Ninguém quer gastar. O mercado, ninguém estava saindo. Então, eu comecei em casa fazendo ali, dando aula, e aí que eu comecei a aumentar. Foi dali que eu fui para o ensino e também eu comecei a corrigir muitas coisas que tinha na minha empresa, que eu já estava aprendendo, mas eu fui mais rápido para poder aprender essa divisão. Eu acho que todos os assuntos aqui que eu queria abordar, acho que já foram. Não sei se você tem ainda alguma coisa que eu não te perguntei, que você acha importante falar aí para as pessoas. Mas eu queria que você citasse aí 3 pessoas que são, assim, de extrema importância na sua vida, que te fizeram ser a pessoa que você é hoje. Então, 3 pessoas importantes. A primeira são meus pais, né, como referência. Meu pai e minha mãe, eu acho que... eu tenho certeza que foram fundamentais no que eu sou hoje, como referência. Meu pai começando a empreender ali, vendendo também ali. Ele começou como
Minha mãe sempre essa visão de ter sonhos, de nunca parar, de nunca se conformar, Uhum. de ir para cima. É, Depois vem a parte de pastores espirituais, né? Foi o pastor Pepeu, que é uma das pessoas que me ajudou muito nessa transição. Porque quando eu me conectei com o pastor Pepeu, ele me mostrou porque você sabe, Outeiro, né? O Itaboraí ali, aquela Sim. região. Além de, na época, ela já foi uma das cidades mais pobres do Rio de Janeiro. Já, se você for alguns anos atrás. E eu vim de família muito simples, então eu não sabia o que que era aqui a cidade, o que que era o centro. Era, Prédio. era muito eu ir para casa dos meus avós ali no Morro do Alemão, favela. Então não tinha. Então o pastor Pepeu começou a me mostrar o que que era de verdade um pouco. E, e depois me entendendo como essa questão de espiritualidade com você empreender também, porque o pastor Pepeu, ele era empreendedor, né? É ainda, hoje está mais tranquilo, né? Mas ele tinha uma marcenaria com muitos colaboradores e eu estava ali com o ministro na igreja dele e comecei a ajudar ele ali. E ele me dava dinheiro, me dava R$ 300, me lembro, me dava 400, tirava assim um bolinho de R$ 100. Estribado, Que era homem, muito pá. dinheiro na época, hein? Dinheiro. Aí ele falou, toma aí, meu filho. E muito amoroso, muito humilde. E, terceira pessoa eu vejo com o pastor Anário e o pastor Jonas, no sentido que quando eu fui para o Nordeste, eu tive... Foi aí quando começou a crise de identidade. Porque no Nordeste era aquela visão muito larga tudo e viva da obra, aquela missão, aquela coisa muito de você viver por fé, viver... as minhas referências Missionário full aqui, time. as minhas referências sempre foi aqui de você não ser pesado na obra, de você ter, como o Paulo falou, eu faço tendas para não ser pesado a obra. Então, o pastor João, o pastor Anário, eu sei que eles também, não só como os pastores, ministros, líderes de muitas igrejas que eles têm, mas sempre também empreendendo, sempre ali, como todos os líderes aqui da unidade que eu sempre olhava, sempre era empreendedor e fazia o reino. Então, não, por incrível que pareça, eu já falei uma vez que eu vim pregar aqui na unidade, eu falei isso numa E pregação. nada pode ser fardo, né? Foi você que tá uma das pessoas que agendou essa pregação. E eu me lembro que isso foi muito forte, porque o que não me fez largar e entender, porque muitas pessoas elas sofrem por falta de conhecimento. E hoje a gente está lá com o Fred Reis, que hoje a gente está lá A Angelim, né? A igreja lá. Igreja Angelim, pastora Flávia, pastor Fred Reis, me ajuda também muito trazer essa realidade de entender um mundo espiritual e um mundo natural. Me ajudou muito hoje como empresário, como empreendedor, como ministro, como profeta, músico, mas entender que tudo que eu tenho hoje são as minhas habilidades, que eu falei de identidade. Eu já tive crise de identidade. Quem eu sou isso. Mas eu entendo que eu sou filho, eu sou imagem e semelhança do Deus vivo. Isso é o principal. O restante, o que eu tenho como pacote é habilidade. As minhas habilidades vão aumentando. Mas as minhas referências, da onde eu vim, desde o início do meu pai, os mentores que passaram na minha vida, se eu for contar aqui são vários, mas foi um que marcou questão de essa visão do rei, né? De empreender como rei. E o sacerdócio me ajudou muito essas duas casas. De Paulo, ele fazia tendas para não ser pesado no reino de Deus. Hoje eu faço tendas para não ser pesado no reino e são as minhas referências. Amém. Tem uma mensagem que você queira deixar aí para todo mundo que está assistindo a gente? Eu tenho sim. Eu quero falar para você que uma coisa que eu aprendi que nunca são suas circunstâncias que vão mudar o seu destino, mas sim suas decisões de hoje que vão decidir o seu futuro de amanhã. Eu aprendi com o Mike Murdock, um americano, que decisões decidem riquezas. E quando você decide algo, quando você foca num objetivo, o seu coração vai mapear o caminho exato para você conquistar aquilo que você tanto sonhou. E que você entenda que emoções são passageiras, mas decisões, elas são permanentes que podem mudar o seu destino. Então, também não decidir também é uma decisão. Então, comece a decidir hoje, comece a plantar hoje. Não seja aquele homem que enterrou seus talentos.
Não seja aquele homem também mediano que só pegou 2 e multiplicou, mas seja aqueles 5 que recebeu 5 talentos, se fosse calcular 1.090.000, ele correu rapidamente e ele tinha 75 anos de salário ali, ele multiplicou, ele trouxe mais 5 talentos. Que você possa multiplicar os seus talentos em todas as áreas, que você possa decidir viver o melhor dessa terra, plantar no hoje para você ser uma referência para uma geração tão faminta, que você possa ser uma árvore plantada junto ao ribeiro, cujas suas folhas vão ser remédio, seus frutos vão ser alimento para uma geração. Cara, gostei muito do papo. Antes da gente encerrar aqui, eu queria. Eu confesso que eu ainda tenho que me acostumar com isso, né? Primeiro episódio. Eu queria pedir para que vocês pudessem, quem ainda não é inscrito no canal, se inscrever. Né? A gente vai ter aqui diversos outros papos muito bons, tão bons quanto esse. E compartilha aí com todos aqueles que você sabe que precisam ouvir esse papo. E antes de a gente encerrar aqui, eu queria que o Diego falasse um pouco sobre as redes sociais dele, onde que vão encontrar. Eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo, mas pode falar com... Divulga seu trabalho aí. Então, você que quer acompanhar nosso trabalho, vai lá no nosso Instagram, Diego Silva Oficial. Também o nosso YouTube, Diego Silva Oficial. Também a gente tem um podcast que a gente também está investindo lá. E esse ano nós vamos trazer muita novidade para vocês. Tem a nossa escola de empreendedorismo, chama escoladeempreendedorismobrasil.com. Aqui não vai deixar também o link para vocês aqui. escoladeempreendedorismo.com é uma Netflix do empreendedorismo, onde tem todas as aulas lá. Você vai aprender muito comigo e outros professores lá. De um valor muito simbólico, você vai investir em você. Tem os nossos livros, são 5 mentorias que cura, que são pílulas que vai te ajudar. Tem aqui no digital também. Tem reprogramação empreendedora, de como, se você quiser entrar nesse mercado digital também, não só a escola, mas tem um livro, a experiência do cliente, como você pode encantar o seu cliente. E o nosso livro, que é Um Filho para Mim, que é Reprogramado para Prosperar, que fala sobre essa reprogramação mental, para que você possa viver o melhor dessa terra. Então nos segue lá, tamo junto, é um prazer estar aqui com você e toda essa família da Unidade, nossos pastores que eu amo, toda a família da Unidade. Quem eu sou hoje faz parte daqui, eu fui lançado, enviado, e hoje eu represento lá esse pouquinho também. Amigos que ficaram aqui, que a gente continua, né, nessa conexão no digital. A gente está sempre junto também, né? Aqui no Isso aí. Tá nos acompanhando Tô sempre lá, acompanhando é um lá a história o dia todo. Cara, foi muito bom o papo, te agradeço. Deus Obrigado, abençoe aí querido. no seu retorno lá pro Piauí, né? Seu Amém. segundo estado. E até a próxima. Até a próxima. Né? Valeu. Valeu, um grande abraço.